Olá, você que acompanha o canal de O Tempo. Nós separamos para você os melhores momentos de O Tempo News desta semana. Pois é, então fica aqui com a gente e saiba os principais fatos e análises que movimentaram a semana. É só continuar aqui. Gente, a oposição definiu em reunião de emergência que a aprovação da anistia para os réus pelo 8 de janeiro será a prioridade da bancada na Câmara dos Deputados depois do recesso legislativo. Já no Senado, a prioridade da direita é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou desse encontro, mas ele não falou diretamente com a imprensa, não, por recomendação do advogado dele, que ficou preocupado. Mas ele foi gravado ao mostrar e falar sobre a tornozeleira eletrônica. Olha só. Aí, presidente. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Tira o celular aí. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação desse país. Tem humilhação aqui. Uma pessoa inocente. Toma, galera. Ó, silêncio! Ó, silêncio! Estão fazendo com eles perdendo a República. Nós vamos enfrentar a família toda. E a lei de Deus. Amém. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil. Pois é, o Larissa, tá tendo muita reviravolta nesse caso, né? O Bolsonaro ali, eu fiquei até pensando aqui, porque ele não falou, não deu entrevista e tudo mais, tá proibido de dar entrevista, mas falou diante das câmeras ali, dos celulares, todo mundo filmando, e o ministro teve que lembrar para ele, né, reforçar que ele não pode usar redes sociais, nem de terceiros também, mas foi lá e mostrou a tornozeleira, e alguém disse ali que era a libertação do Brasil a tornozeleira, né, Larissa? Então, André, várias camadas nesses acontecimentos de hoje lá no Congresso Nacional, né? E fiquei aqui ao longo do dia trocando informações com a nossa repórter setorista de Congresso, a Lara Alves, e assim, tudo que aconteceu hoje chama muito atenção e começa pelo simples fato da gente ver ali parlamentares do PL forçando os trabalhos no Congresso Nacional, mesmo sendo recesso e mesmo sendo um recesso determinado, né, e confirmado, tanto pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto pelo presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota. Os deputados do PL convocaram essa reunião, participaram dessa reunião de emergência hoje lá no Congresso para definir que as comissões que são presididas por eles vão funcionar durante o recesso, usando ali o argumento, a Lara me explicou, né, usando ali o argumento de que só é recesso mesmo quando vota a lei de diretrizes orçamentárias, então que agora não seria um recesso. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou dessa reunião, mas depois que teve ali uma coletiva, ele não participou dessa coletiva que acontece ali tradicionalmente no púlpito, no Salão Verde da Câmara dos Deputados. O líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, explicava ali como que o partido estava se dividindo em comissões para uma mobilização em torno da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dessa parte, realmente, ele não participou, como você disse, André, por recomendação dos próprios advogados. Por quê? Porque hoje, mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já havia proibido, né, não só divulgar as redes sociais do ex-presidente já estavam suspensas, né, ele não poderia utilizar isso desde a semana passada, das medidas cautelares da semana passada, mas nem mesmo por terceiros. E ele, né, uma entrevista que havia sido anunciada nas redes sociais pelo portal Metrópolis com o ex-presidente, acabou sendo cancelada após esse esclarecimento, esse reforço ali do que estava previsto nas medidas cautelares feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas, como você disse, André, na saída ali do Congresso foi que aconteceu toda essa confusão. O ex-presidente foi mostrar, portanto, a tornozeleira e acabou
falando ali com quem estava presente, isso foi gravado, enfim. Agora vão vir os desdobramentos, né? Porque isso vai ser postado em redes de terceiros, né? De apoiadores, de pessoas que estão alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que isso vai ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes? É possível haver uma nova medida cautelar a partir de possíveis postagens que sejam feitas a partir dessa fala do ex-presidente de hoje. Então, assim, tudo que aconteceu hoje chamou muita atenção, não só, né, por esse movimento de forçar os trabalhos em um recesso parlamentar de julho, que já é tradicional, como toda essa confusão envolvendo ali a presença do ex-presidente hoje lá no Congresso, pessoal. Nesse fim de semana, gente, muito se falou sobre a possibilidade, veja bem, de o Brasil ficar sem sinal de GPS com as inúmeras sanções impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Toda essa, né, Cília? Pois é, a preocupação é grande, né, André? Muito Tanto que a gente está dividindo essa preocupação aqui, né? Se deve ao fato, gente, de que fontes ligadas aí ao Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmarem que a revogação de vistos de Moraes, né, e outros integrantes aí da corte seria apenas o começo e que entre as novas sanções cogitadas estariam aumentar as tarifas de importações de produtos brasileiros de 50% para 100%, e até mesmo o bloqueio do uso de satélites e GPS. Exatamente, mas de fato, na prática, será que isso pode acontecer mesmo? É aquela história, a gente fica pensando que pode acontecer, afinal, nós não temos aqui no Brasil, Cília, a gente não tem o GPS, né? Pois é. Existe na Índia, no Japão, na China, na Europa e tem mais um país também, a Rússia também tem GPS, tem o sistema GPS, que é o nome de uma empresa norte-americana. Mas a gente é dependente, né, dos Estados Unidos. A gente é dependente dos Estados Unidos. E aqui no nosso país, quando você fala assim, GPS, eu não vou conseguir chegar em casa porque eu não vou conseguir usar meu GPS, meu Waze. Não, a gente está falando de agricultura, a gente está falando de petróleo, aviação. Navegação. Tudo navegação. Tudo a gente depende desse sistema de posicionamento por satélite, que hoje nós não temos autonomia para fazer funcionar. Se desligarem a chavinha lá, não sei como pode acontecer isso, usarem satélites e desligarem o sinal para o Brasil aqui, a gente tá lascado, como se diz assim. Não, porque... fica totalmente perdido. E o quanto nós estamos dependentes, né? A gente fala de... Quando a gente pensa em GPS, a gente já logo pensa ali de a gente pegar um aplicativo de mobilidade, né, colocar ali para dirigir, ou pegar um aplicativo de mobilidade também, né, vários aí no mercado, pedir comida, não, mas é muito mais ampla essa questão, né, envolve a nossa economia, envolve transporte aéreo, envolve navegação e muitas outras questões. O setor do agro também usa muito aí o GPS para fazer rastreios, a proteção ambiental, questões ambientais, né, que os órgãos fazem esse mapeamento também por meio do GPS. E aí nesse fim de semana, muito se falou sobre esse ponto que a gente começou a abordar aqui, né? Muito se falou nas redes sociais sobre esse assunto, né? E o GPS, se o Trump resolver taxar o Brasil, aumentar de 50% para 100% e cortar o GPS, como que fica essa questão, né, André? Pois é. Aí é que tá o problema. Aí, ó, então, exatamente para a gente entender melhor, a gente vai conversar agora com o presidente da Teleco, que é consultoria em telecomunicação, o Eduardo Tude. Muito boa noite para o senhor e bem-vindo aqui ao nosso jornal Tempo News. E eu começo perguntando primeiramente, pedir para o senhor explicar para a gente, isso de fato é possível um país, por exemplo, os Estados Unidos, desligarem o GPS aqui no Brasil e a gente ficar sem o sistema? Boa noite a todos. Não é possível, né? Porque, na verdade, o que a gente chama de GPS é uma constelação de alguns satélites de órbita média, né? E o que acontece? Eles transmitem continuamente um sinal que o receptor nosso, seja no smartphone, seja em outros dispositivos, ele pega o sinal de 2, 3 satélites e calcula a posição dele, né? Então, se ele desligar e esses satélites estão em órbitas médias, então eles estão rodando ao redor da Terra. Então, se ele desligar, o que ele pode é desligar os satélites, mas aí o mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, vai ficar sem o sinal.
Então... Não tem como ele desligar só para o Brasil. Ah, tá. Então tá esclarecido. Quer dizer, há um rumor, chegou a se ventilar essa história, mas então não é possível isso acontecer. Para que se fosse desligado o GPS, teria que desligar o satélite, isso que naturalmente não seria bom para eles também. Exatamente. Agora, o que a gente pode imaginar desse tipo de equipamento? O Brasil ainda não... eu até cheguei a comentar aqui, a gente não tem uma autonomia nesse sistema, né? O Brasil, a gente ainda não tem satélite, né? Que dirá sistema... Na realidade, assim, o Brasil precisa ter um sistema de GPS para ele, porque esse é um sistema global, em que os dispositivos que são usados aqui, eles se usam no mundo inteiro, né? Então, por exemplo, você tem o seu smartphone, se você viaja, se você vai para a Europa ou para os Estados Unidos, você não vai trocar de GPS, né? Então, a melhor solução é a que a gente tem hoje de um sistema global. É claro que existem outras alternativas aí, e se houver, por exemplo, se houver algum movimento no sentido de cortar o GPS dos Estados Unidos, isso vai levar a que todo mundo se volte para um outro sistema, por exemplo, o sistema europeu, né? Ou que você passe a ter mais de um, né? Mas a gente tem que pensar isso de uma maneira global, não cada país ter o seu sistema, né? Agora, se fosse para o Brasil adaptar a sua infraestrutura, né, esse sistema, o que seria preciso? Qual que seria o primeiro passo? Na realidade, não é a infraestrutura. A infraestrutura são os satélites que estão lá em cima. A gente queria começar botando um outro GPS em todos os smartphones do Brasil, né? Tinha que começar por aí. Então, não é algo que seja viável você fazer, né? O custo é enorme. Isso aí teria que ser, se quiser alguma vez se perder a confiança nesse sistema, você teria que passar para ter dois, mas não seria o Brasil só que faria isso, né? Teria que ser o país do mundo. Uhum. Então, esse fim de semana é isso. Muitos vídeos foram veiculados aí pelas redes sociais e o principal ponto sempre foi esse, né? Brasil pode ficar sem sinal de GPS. Então, de fato, essa possibilidade não existe. Eu acredito que sim, a não ser que os Estados Unidos decida entrar em guerra com o Brasil, né? É mais fácil ele fazer outras coisas do que isso. Porque se você imaginar, mesmo quando os Estados Unidos teve guerras, né, como do Iraque, do Afeganistão, ele não cortou o sinal do GPS. A defesa de Jair Bolsonaro se manifestou no final da tarde de hoje. O ex-presidente, depois dele ter descumprido medidas determinadas pelo STF e de Bolsonaro se distanciar de publicações em redes sociais, deveria ter ficado longe de publicações, no entanto, acabou se mostrando ali. Na decisão, Moraes diz que o ex-presidente fez um discurso para ser exibido nas plataformas digitais. Quem tem as informações para a gente sobre esse assunto, direto de Brasília, ao vivo, é a repórter Ana Paula Ramos. E Ana, boa noite para você. Já temos alguma novidade sobre esse assunto por aí? Boa noite, André, Síria, Larissa, e uma ótima noite a todos que nos acompanham. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acabou agora há pouco de se manifestar e nesse documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, ela negou que o ex-presidente tenha utilizado as redes sociais direta ou indiretamente, né? Ele que cumpre medidas restritivas por decisão de Alexandre de Moraes, e essas restrições incluem o uso de redes sociais. A defesa diz que ele não postou nas suas redes sociais e ele também não autorizou que terceiros postassem conteúdos em sua responsabilidade, ou seja, se foi postado ali um conteúdo, não foi
pedido dele. Segundo a defesa, também, logo após o despacho de Moraes, o ex-presidente parou de utilizar essas redes sociais, ou seja, eles alegam que não houve nenhum descumprimento dessas medidas cautelares. Agora, os advogados questionam se nessas restrições existe a proibição de entrevistas, porque no despacho inicial não falava especificamente de entrevistas. Então, o que aconteceu foi que ele foi ali na Câmara, falou com a imprensa, mostrou a tornozeleira eletrônica, isso foi filmado e foi postado por outras pessoas nas redes sociais. Então, o que a defesa agora questiona é se o ex-presidente pode conceder entrevistas ou não, porque o documento inicial do ministro Alexandre de Moraes não fala especificamente nesse ponto. E eles dizem também que eles querem saber, então, qual o alcance exato dessas proibições. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha até uma entrevista coletiva marcada para segunda-feira lá na Câmara dos Deputados, e ele cancelou por conta dessas restrições, mas ali no final, na hora de sair, ele acabou falando com a imprensa, o que gerou todo esse embate. O ministro Alexandre de Moraes ontem à noite deu um despacho, dando 24 horas para que a defesa se explicasse, e agora a defesa já se manifestou e a gente vai aguardar agora uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Volto com vocês. A qualquer minuto, portanto, pode sair uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sobre o destino de Jair Bolsonaro. Há uma possibilidade de ele ser preso, já que o ministro havia determinado uma distância das redes sociais. No entanto, houve esse momento em que ele mostrou a tornozeleira ontem. O vídeo foi publicado, ele falou em público, esses vídeos foram espalhados pela internet e havia ali um entendimento de que ele teria quebrado a determinação do ministro. Entanto, os advogados disseram que ele não quebrou a determinação e ficou, de certa forma, de acordo com a informação repassada pelos advogados do ex-presidente da República, que a determinação do ministro ficou, de certa forma, confusa, né? Pode usar rede social, não pode usar rede de terceiro, não pode dar entrevista, pode não dar entrevista. Não vi o despacho inteiro, com detalhes. No entanto, realmente, de certa forma, estava um pouco confuso. Afinal de contas, ele ali naquele caso, né, Cira, que a gente está vendo ali ele mostrando a tornozeleira, como é que ele vai impedir de alguém filmar? Enfim, é uma pessoa pública ali. Se alguém filmar, se filmá-lo ali em qualquer lugar que ele esteja, vai colocar na rede social e vai ser rede de terceiros. Aí, é uma pessoa pública, né? Não tem como você impedir alguém de repostar um vídeo dele. Ele não está se gravando, ele não está postando, mas aí de terceiros tem que ficar muito claro nessa determinação. O INSS mudou pelo menos 7 regras para a aposentadoria. Entre as principais mudanças estão a facilidade em contar, aliás, o tempo de trabalho na infância, mesmo em períodos em que a atividade profissional exercida por menor de idade era proibida por lei. Pois é, essas alterações constam da Instrução Normativa 188 e incluem ainda o fim da carência para a concessão do salário maternidade a autônomas e também a inclusão do período de serviço militar obrigatório no tempo mínimo de contagem para a aposentadoria. Outro ponto também importante é a aposentadoria híbrida, quando há comprovação de atividade rural para compor o tempo total de contribuição dos segurados que exercem trabalhos urbanos e, ao contrário, também. Bom, e neste caso, o segurado pode se aposentar com a idade mínima menor do que os demais trabalhadores, no caso 60 anos para homens e 55 para mulheres, mas terão que comprovar ao menos 15 anos de atividades rurais. Após a reforma da Previdência, a idade mínima de aposentadoria é de 65 anos para homens e de 62 para mulheres, no caso de novos segurados. Quem já estava no mercado antes de 13 de novembro de 2019, quando as mudanças do INSS passaram a valer, tem regra de transição que pode garantir a aposentadoria com idade até menor. Bom, e outra mudança
que beneficia aí quem vai pedir a aposentadoria é a possibilidade de complementar o valor das contribuições que foram feitas em valor menor do que um salário mínimo. Isso, gente, sem que seja necessário cumprir as exigências anteriores, né? A gente resumiu essas mudanças em uma arte que a gente vai trazer para vocês alguns detalhes aí, o resumo das principais mudanças, né? O André começou falando bem ali da questão do trabalho infantil, né? Que passa a contar como tempo de contribuição desde que comprovado. E aí tem a questão da aposentadoria rural. Mais categorias são reconhecidas, né? Como segurados especiais. A questão da aposentadoria híbrida, que facilita o uso combinado aí de tempo para quem trabalhou na zona rural, quem foi para a zona urbana ou vice-versa, né? Quem trabalhava ali na zona urbana e foi para a área rural. Salário e maternidade, outro ponto importantíssimo, né? Trabalhadoras autônomas passam a receber o benefício com apenas uma única contribuição. Tem que ter feito uma única contribuição. Serviço militar obrigatório vale como carência para benefícios também. Contribuições abaixo do salário mínimo, né? Poderão ser complementadas aí no momento da aposentadoria. E perfil proficiográfico, né? Previdenciário por cooperativas, que no caso cooperativas podem emitir o documento com base em laudos próprios, tá? E o resumo para vocês entenderem um pouco dessas principais mudanças aí a partir de agora na regra da aposentadoria. Pois é, Siri, como você disse, foi um resumo aí para a gente entender a base, porque agora, para a gente saber direitinho sobre essas mudanças, a gente convidou o advogado especializado em direito previdenciário, que é o Emanuel Felipe Santos e Silva. Muito boa noite, já obrigado por estar com a gente aqui para poder nos ajudar a entender essas mudanças, afinal de contas, são positivas. Esse assunto interessa com certeza a muita gente. A todos nós, né, André? A todos nós. Tem a ver com a nossa aposentadoria. Contas, vamos saber, vamos descobrir que as agora mudanças sim, ele são está essas. de volta ali. São positivas essas mudanças? Como é que o senhor vê? Boa noite. Olha, eu vejo essas mudanças de forma bastante positivas, até porque o trabalhador, vamos pensar na questão do trabalho infantil, antigamente as pessoas não tinham como comprovar trabalhos anteriores à idade legal. Então, com essa nova instrução do INSS, essa nova regulamentação, o trabalho infantil de qualquer idade, desde comprovado, pode se valer como tempo de contribuição para o INSS, para que essas pessoas consigam, talvez, aí, complementar o tempo que está faltando para atingir o período de aposentadoria. Bom, essa questão do trabalho infantil é algo que hoje foi muito comentado, né? O senhor falou da comprovação. O que é necessário? Como que as pessoas podem comprovar de fato que elas trabalharam ali quando crianças para complementar aí essa idade que falta para aposentadoria? O INSS ele sempre vai exigir prova documental contemporânea, que são provas que realmente são da época do trabalho que a pessoa exerceu. Então, nós estamos falando de documentos que podem ser recibos, declaração que foi feita, fotografias, algum documento que vai descrever que aquela pessoa realmente trabalhou naquela empresa ou naquele local, a partir da idade que ela quer comprovar no INSS. Então, geralmente, as pessoas elas têm que buscar esses documentos e também procurar auxílio de um profissional, um advogado especializado, para que oriente quanto à questão da prova documental. O que pode ser difícil nesse caso é que muitas das empresas podem já ter fechado as portas há muito tempo. Nesse caso, como é que a pessoa faz para conseguir? Porque às vezes ela trabalhou ali, tem muito caso de gente que trabalhou ali a partir dos 12, 13 anos de idade, mas a empresa já fechou, o dono já morreu, aquela coisa já mudou toda. Ainda assim, tem jeito da pessoa comprovar esse tempo? Olha, existem diversas possibilidades. Uma delas é tentar, por exemplo, contactar com o administrador dessa empresa. Geralmente as empresas que fecham, decretam falência, buscar o administrador da massa falida, procurar provas emprestadas até mesmo de outras pessoas que tenham trabalhado nessas empresas. Muitas pessoas acabam tendo contato com esses administradores e com ex-funcionários que às vezes tem alguma prova ali que vai vincular essa pessoa e ela pode levar para o INSS como prova emprestada. Também existe possibilidade de entrar com ações judiciais, ações declaratórias e até mesmo buscar reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho para que seja utilizado como prova no INSS, só que é necessário com que a pessoa realmente
procure o máximo de informações possíveis sobre a empresa, quem seria o administrador da massa falida, se existe algum ex-funcionário que também possa ter alguma prova para que possa ser utilizado para fins de comprovação. Bom, agora, em relação às aposentadorias já concedidas, é possível incluir esse tempo aí retroativamente ou não? Olha, nós estamos falando de possibilidade de revisão dentro do INSS. O INSS hoje ele tem um prazo revisional de 10 anos. A partir do momento que a pessoa passou a receber o primeiro salário de aposentadoria, ela pode buscar uma revisão dentro de 10 anos. Só que em alguns casos, a revisão, se for para incluir esse tempo de trabalho infantil, pode não ser benéfico financeiramente. Então, tudo isso tem que ser apurado através de uma avaliação por um profissional, quanto à questão documental, e se vai beneficiar essa pessoa no aumento ou não de sua aposentadoria. Alguns casos podem beneficiar, outros casos não podem beneficiar. Agora, a gente tem a questão da aposentadoria rural de novos segurados especiais, né? Como comprovar essa questão da atividade rural em regime de economia familiar? Porque muitas das vezes essa atividade ela é feita ali sem vínculo, ou foi feita, né, sem vínculo. Geralmente, essas pessoas que trabalham na atividade rural sob regime de economia familiar, elas costumam, às vezes, vender algum produto, ter alguma nota fiscal, ou até mesmo comprar produtos como sementes, adubos. Isso tudo pode ser utilizado como prova. Aquela pessoa também declarou, seja no cartório eleitoral, a profissão em que ela exercia. Então, da mesma forma, o INSS exige prova contemporânea ao período em que ela quer comprovar que exerceu atividade rural. Um exemplo interessante que as pessoas, às vezes, utilizam é a certidão narratória, que é aquela certidão emitida no cartório, quando a pessoa vai registrar ali o casamento ou vai registrar o nascimento do filho, em que aquele tabelião pergunta-se qual que é a profissão daquele trabalhador. E aquela pessoa costuma declarar ali como trabalhador rural. E dentro do INSS também existe a autodeclaração rural, em que através de buscas dentro dos próprios sistemas, cruzamento de informações, o INSS consegue, a partir daquela declaração, fazer a constatação de que aquela pessoa era ou não trabalhadora rural. E também existe a possibilidade de uma instrução normativa, de uma justificação administrativa, que o servidor vai fazer perguntas para aquela pessoa sobre a atividade rural. Ela pode utilizar a declaração de testemunhas, documentação de sindicato, documentação de escola. Então, tudo que comprove que tenha declarado a atividade, a profissão como trabalhador rural daquela pessoa pode ser utilizado como meio de prova no INSS. A gente tem hoje aí o Meu INSS, né, o aplicativo que é de muito fácil acesso para quem tem costume de mexer, porque para quem não tem é muito difícil. A gente muitas vezes fala em pessoas que são trabalhadoras rurais, que são mais humildes e não têm acesso à informação com a habilidade para mexer. Hoje, qual é o caminho mais rápido para saber em quanto tempo a pessoa pode se aposentar? Esse aplicativo, procurar a agência, ou a recomendação, quando está em dúvida, é procurar um advogado, que a gente sabe que para muita gente é difícil, até financeiramente falando. Sim. O aplicativo do Meu INSS, ele até tem lá o registro do tempo que a pessoa tem de contribuição, ela pode buscar essas informações no aplicativo. Quando a pessoa não tem um acesso, ela não consegue achar essas informações, é aconselhável buscar sim a orientação, a consultoria de um advogado, de uma advogada, para que avalie a questão da contagem de tempo, busque informações, oriente quanto à questão da prova documental, porque às vezes a pessoa pode achar que é um serviço que é caro, mas no final das contas vai estar resolvendo ali a vida daquela pessoa. A pessoa vai estar buscando a aposentadoria. Então é muito importante, quando a pessoa quer buscar mesmo essa aposentadoria, que ela busque a orientação de um profissional qualificado para que possa orientar e instruir corretamente o serviço. Agora, voltando para a questão dessas mudanças, né? Eu queria saber como que fica a situação, às vezes, de uma pessoa que ela mudou muito ali no decorrer da vida dela o trabalho, né? Ora ela estava na área rural, ora ela estava na área urbana, né? De uma forma desorganizada. Como que fica a situação dela para ela comprovar essa situação junto ao INSS? Olha, nesses casos nós temos a possibilidade de aposentadoria híbrida.
Da mesma forma que você precisa comprovar o trabalho rural, o trabalho urbano ele já é mais fácil de comprovar justamente pelo caráter contributivo. As pessoas que trabalham, seja com carteira assinada ou até mesmo prestando serviço, elas têm obrigatoriedade de ter o pagamento do INSS. Então, quando se fala de aposentadoria híbrida, nós temos o período rural com o período urbano. E aí, essas pessoas, juntando esses dois períodos, ela pode se aposentar no INSS. Agora, outro ponto muito importante aí é a questão do salário maternidade para autônomas, né, sem carência. Como que fica a situação das mulheres que uma vez no passado fizeram uma contribuição e engravidaram agora, por exemplo? Olha, a decisão do STF, ela afastou a exigência da carência mínima, que é o período de contribuição do INSS, para que essas profissionais tivessem o acesso ao benefício do salário maternidade. Então, a regra agora basta ter uma contribuição para o INSS antes da data do parto dessa criança para ter direito ao acesso ao benefício. Em caso em que a pessoa ela fez o pedido no INSS anteriormente a essas novas mudanças decididas pelo STF e agora implementada pelo INSS nas instruções normativas, essas pessoas elas podem buscar a revisão desse pedido. O prazo ele é de 5 anos, né, contado aí da data desse requerimento, para tentar recebimento do salário maternidade. Então, novamente, oriento buscar a assessoria de um profissional para que possa orientar quanto à possibilidade de recorrer nesse sentido. Outro ponto é o serviço militar obrigatório, né, que conta como carência. O que muda? O que as pessoas devem ficar atentas aí em relação à documentação neste caso, doutor? Olha, todas essas pessoas que prestaram serviço militar de forma voluntária e tudo mais, elas realmente precisam comprovar por meio de declaração, certidão ali do próprio emitido, né, pelo órgão militar. E tudo isso a pessoa vai levar para o INSS para que seja computado como tempo de contribuição e também como tempo de carência para a concessão de benefício de aposentadoria. Então, anteriormente não era computado, agora passa-se a ser computado. Mas é necessário também ter ali a documentação que comprove que foi prestado o serviço também. Agora, os contribuições aí abaixo do mínimo, do salário mínimo, né? Essa complementação, como que pode ser feito aí o cálculo corretamente aí do que é preciso complementar retroativamente? Dentro do portal do INSS existe a possibilidade de ser emitido as guias de complementação e a pessoa que não atingiu o mínimo para completar aquele valor de contribuição, ela pode fazer o reagrupamento, que é juntar as contribuições abaixo do mínimo para atingir o valor mínimo, ou até mesmo complementar, ou seja, pagar aquela diferença. Isso se dá quando aquelas pessoas, por exemplo, contribuem abaixo do salário mínimo porque prestam serviços e acabam recebendo um valor um pouco menor e o desconto da contribuição realmente ele é menor do que o salário mínimo. Então, essas mudanças na implementação dessa regra faz com que a pessoa ela pode complementar para atingir o mínimo de contribuição para fins de aposentadoria lá na frente. Agora, na sua avaliação, o que muda? Quais são as oportunidades aí que essas mudanças trazem quando a gente fala de planejamento previdenciário? Olha, fazer o planejamento previdenciário é algo que envolve muita complexidade, análise de documentos. E quando a gente avalia essas situações de trabalho rural, trabalho na infância, complementação de contribuição, nós vemos que existem novas possibilidades de prestação de serviço para os advogados. Porque no planejamento você consegue cobrar um valor inicial e posteriormente você fazer toda a adequação documental perante o INSS para que quando aquela pessoa implementar os requisitos para aposentar, ela consiga. Então nós estamos falando de retificação de CNIS, comprovação e averbação de tempo rural, de tempo trabalhado na infância, períodos especiais. Então, tudo isso são oportunidades para que todos os advogados possam trabalhar e também resolver ali a situação daquele cidadão que está com pendências ou precisa de regularizar as situações perante o INSS.
Tá certo. O que ficou claro, então, disso tudo é que cada ponto ali é uma situação diferente e exigem documentações diferentes também e uma análise, claro, diferenciada, né? Sim, sempre é importante o cidadão reunir provas, o máximo de provas que tiver disponibilizado, procurar a assessoria de um advogado especializado para que oriente, busque melhores documentos, e, enfim, faça um planejamento de aposentadoria, busque realmente o melhor benefício para esse cidadão. Olha, essa decisão de Moraes repercutiu bastante hoje. Para nos ajudar a entender melhor o assunto, a gente vai conversar agora com o advogado criminalista Eduardo Milhomens. Muito boa noite, muito obrigado já pela presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, André e Síria. Muito bom estar aqui. Estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter, todo mundo. Doutor, a gente está até com uma enquete no ar aqui durante o jornal perguntando se Alexandre de Moraes acertou ao manter solto Jair Bolsonaro ou se ele errou, né? Ou se ele deveria ter prendido Jair Bolsonaro. A impressão que se dá é de que o ministro não quis ali tornar público, talvez até um desejo já dele, não sei, de colocar Jair Bolsonaro na cadeia. Mas ele está indo de passo em passo até chegar ao final, né, de todo esse processo. O senhor acredita que ele foi pontualmente correto nesse momento aí, ao, digamos que, recuar um pouco? Bom, eu acredito sim, até porque a primeira decisão estava muito aberta, né? Como acho que vocês mesmos já comentaram aí anteriormente, não dava para saber efetivamente se era mexer na internet ou ele utilizar a internet em consideração a terceiros. Mas outras pessoas filmarem o discurso dele e o que ficou evidentemente posto nessa última decisão, que não existe essa proibição, é muito complicado de você ter e conferir o que é se foi cometido por ele ou se não foi cometido por ele. Foi outra pessoa que filmou e efetivamente usou a internet. Então a decisão é muito complexa e muito complicada nesse sentido, porque você tem a internet como meio de exibição, como meio de prolação, e outras também ali você vai ter uma medida que vai conflitar em saber se ele efetivamente estava ou não ali por trás dessa utilização da internet. Agora, Eduardo, essas medidas cautelares impostas aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na sua avaliação, elas são proporcionais aos fatos que estão sendo investigados? As medidas cautelares, elas servem para duas coisas, né? Até a prisão preventiva também. Acautelar o processo e dar ao processo uma legitimidade e também uma tranquilidade para que ele chegue ao final. O final dele é uma decisão, seja ela absolutória ou seja ela condenatória. O que aconteceu, o que vem acontecendo aqui, realmente causou um tumulto. E o Código de Processo Penal fala que as cautelares, nesse caso, são necessárias para evitar esse tumulto, né? Então, eu acredito, do ponto de vista dogmático, que existia sim um tumulto, e esse tumulto foi antes da prisão preventiva, que é a máxima da cautelar, ou tentar de outros tipos de cautelares, você manter e estruturar de novo a normalidade deste processo. A gente está agora observando o momento em que ele mostrou pela primeira vez a tornozeleira. Agora eu quero perguntar para o senhor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com todas essas medidas a que ele está sendo submetido, essas restrições, tem que sair, tem que chegar em casa às 7 da noite, tem que ficar até 6 da manhã, não pode sair fim de semana, não pode conversar com o filho, não pode conversar com o resto das pessoas que estão sendo acusadas. A gente pode dizer que, de uma certa forma, o ex-presidente está a um passo da prisão, porque qualquer passo em falso que ele der, pode ser determinada a prisão dele. Ele está a um passo da prisão se ele continuar, né, supostamente realizando as condutas que o STF entendeu que estão tumultuando e turbando este processo que está acontecendo.
Não quer dizer que isso vá acontecer, até porque os advogados dele falaram que ele tem todo o interesse em manter isto, que não tem interesse nenhum em turbar o processo, que ele não tem nada a ver com o que está ocorrendo. São alegações da defesa, a alegação aí do acusado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu acredito que o STF ele precisa também aclarar melhor, estabelecer melhores parâmetros objetivos para quais são as condutas efetivas que ele pode fazer, né, e quais as condutas efetivas que ele não pode fazer. Isso é um complicador exatamente porque você tem duas questões antagônicas aí na decisão. Ele pode dar entrevista, mas como que ele pode dar entrevista se alguém gravar ele e colocar lá na internet, ele vai ser preso? Mas isso não faz sentido, porque ele não tem nada a ver com aquela pessoa e qualquer pessoa pode realizar isso. A gente faz isso a todo momento, né? Então isso é um complicador, sim. Agora, Eduardo, a gente sabe que as redes sociais hoje são muito usadas para divulgações de inúmeras formas, né? Para tudo, a todo tempo, é um dos principais canais de comunicação das pessoas. Agora, quando a gente traz esse assunto de redes sociais para processos penais, né? Como o caso aí do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, a proibição do uso das redes sociais, é uma medida, de fato, frequentemente adotada aí em processos penais? Sim. A partir do momento em que a internet começou a fazer parte do composto de utilização da internet para realizar alguns tipos de crime, a gente pode, não só os crimes que estão sendo investigados nessa ação penal, como outros crimes que são praticados pela internet, como a gente pode falar de pedofilia, quando ela ocorre através da internet, como a gente pode também estabelecer como hackers que invadem processos judiciais ou outros meios, a gente vê exatamente esse tipo de proibição nas cautelares. Se a gente lembrar um pouquinho aqui atrás, lá na Operação Lava Jato, quando a gente teve na Operação Lava Jato, no final dela, quando o hacker, o suposto hacker, invadiu as contas pessoais das pessoas, dos procuradores e do juiz, a gente teve uma cautelar contra ele exatamente de quê? Que ele não acessasse a internet ou mesmo chegasse perto de computadores ou outros aparelhos que pudessem dar acesso a ele, a esse fato. Isso evita o quê? Evita que o Código de Processo Penal fala que aquele crime continue produzindo os seus efeitos ou os seus resultados. E aí, exatamente, há essa barreira e abre-se esse espaço para que isso ocorra. Bom, e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro declarou hoje ao programa do YouTube Oeste com Elas que o governo de Donald Trump pode punir os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele ainda sugeriu que uma eventual sanção pode ser o cancelamento do visto, né, como aconteceu aí com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas eu acredito que uma vez que seja aplicada a lei Magnitsky contra o Moraes, outros pedidos vêm. E eu quero colocar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confortável para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, né, confortável para tratar da questão da anistia, até porque o Alcolumbre já reclamou publicamente da intervenção da STF dentro do Congresso Nacional, sugerindo que tem que ser debatido um novo modelo, uma nova lei ou algum gatilho para você evitar que tudo que o Congresso decida, quem venha a dar a última palavra seja o Supremo Tribunal Federal. E eu relembro aqui que quando o Rodrigo Pacheco perdeu o visto, foi porque ele não pautou nenhuma das dezenas de pedidos de impeachment que chegaram à sua mesa. Ou seja, ele fez parte desse aparato que sustentou o regime brasileiro. O Davi Alcolumbre, ele não está nesse estágio ainda, mas certamente ele já está aqui no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado, de não acontecer nada com o visto dele e etc., se ele não der respaldo a esse regime. E também o Hugo Mota, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia. O impeachment de ministro fica a cargo da presidência do Senado, a anistia fica a cargo do presidente da Câmara. E eu tenho certeza que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota não são pessoas iguais ao Alexandre de Moraes. E eu tenho certeza que se o Alexandre de Moraes for isolado e parar de ameaçar os parlamentares,
tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre poderão tomar decisões racionais, porque eles não querem que o Brasil seja taxado em 50%. Eles estão buscando uma saída para isso. No entanto, eles estão dentro do Brasil e não têm ainda a liberdade de fazer tudo aquilo que eles gostariam. O Hugo Mota recebeu a visita da Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes, né, a visita à prefeitura e à residência do seu pai, que é prefeito numa cidade interior lá do Nordeste. Agora a gente viu uma operação da PF, se não me engano, contra o tio do Davi Alcolumbre. Então, quando a gente fala que a PF, que o destacamento da Polícia Federal, que fica sob o comando do Alexandre de Moraes, é uma Gestapo, né, e a polícia da Alemanha, né, da Guerra Fria, você não está falando, você não está exagerando, você está falando que eles cumprem essas ordens independentemente de serem legais ou não. Então é isso daí que a gente tem que evitar, né? Agora, o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, eles têm que prestar atenção no que está acontecendo aqui. Eu estou mandando várias mensagens, vários recados, não sou garoto de mensagens de ninguém, mas a minha percepção do que eu tenho olhado aqui, e convenhamos que eu e o Paulo Figueiredo, a gente tem trazido informações muito mais fidedignas do que outras pessoas, é o que está realmente se passando. Se o Brasil não conseguir pautar a anistia, se o Brasil não conseguir, de repente, ainda que no segundo passo, pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim. E o Alexandre de Moraes, ele pode perfeitamente renunciar, ele pode virar professor numa universidade europeia, ele pode, sei lá, falar com Lula, vir embaixador num país qualquer, isso não me importa. Se ele estiver fora da Suprema Corte, eu tenho certeza que isso vai ser um favor até para o próprio Supremo Tribunal Federal. Que Deus ilumine a cabeça do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre.